residente aqui em Garanhuns, né? E premiado, um autor que tem levado a literatura de Garanhuns, a literatura produzida por ele, porque fica meio complicado dizer literatura de Garanhuns, literatura local, literatura regional, literatura é literatura. E eu as classifico da seguinte forma, ou boa ou ruim. Então, o Mário leva a literatura boa de Garanhuns, difunde aí pelo Brasil afora, e está aqui conosco hoje para essa conversa bacana aqui. Obrigada e sejam bem-vindos. Na sequência, vocês podem participar também fazendo perguntas. Eu vou estar com o microfone disponibilizado para a intervenção de vocês. Obrigada, gente. E bom festival! Boa noite a todos os presentes. Boa noite, Mário. É uma grande satisfação podermos dar continuidade ao Festival Palavra Cifrada 3, depois do sucesso que teve e da sua importância para a cidadania, para o exercício dessa cidadania. Então, na pessoa de Alexandre Moraes, agradeço o convite para participar desse momento. Então, o tema da mesa de hoje, dentro dos limites geográficos da palavra, é sobre o regionalismo e o politicamente correto. Questões bem ambíguas e que nos levariam a tecer comentários durante muitas horas. Então, vamos agora apresentar para vocês o nosso querido Mário Rodrigues, escritor, professor, licenciado em letras, especialista em língua portuguesa, e ele participou de algumas coletâneas. Em 2020, o ano que não acabou, pela editora Reformatória, Panorâmica do Conto em Pernambuco, pela editora CEP. Nós que aqui estamos, pela editora A Relique. Correio Amoroso, editora oficial Raquel, entre outras. Em 2016, venceu o Prêmio Sesc de Literatura na categoria Conto com o livro Receita para se fazer um monstro, que foi publicado pela editora Record. Obra que também seria finalista no Prêmio Jabuti, em 2017. Além de vários eventos nacionais, como a FLIP, que é a Feira Internacional de Literatura, Flipouços, Jornada de Passo Fundo, Fórum das Letras de Ouro Preto, Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Em 2017, participou do Salão do Livro em Paris e da Primavera Literária, Paris-Sorbonne, França, na condição de palestrante. Em 2018, lançou o romance A Cobrança, pela editora Record. Em 2023, lançou O Motorista de Médici, romance fundamental sobre a ditadura militar. E também acaba de vencer o Prêmio Emílio Borba Filho, de literatura, com o romance Claio, que em breve será publicado pela CEP. Mário, suas considerações iniciais. Pois é, Dorva. Primeiro eu quero agradecer ao Alexandre, a Marina, todo o pessoal que toca o Palavra Cifrada, né? A literatura é sempre a prima pobre das artes, né? De maneira que o pessoal reserva um espaço para a literatura e para conversar sobre literatura é sempre uma alegria, e por isso é bom deixar aqui o registro de agradecimento ao pessoal que se dedica a esse tipo de coisa, que a gente sabe que dá muito trabalho, pouca recompensa, mas, enfim, parabéns aí aos lutadores. Quero agradecer também aqui ao espaço do SESC, as belas palavras de Marcelene no início, e aos queridos que estão aqui presentes para a gente conversar um pouquinho sobre literatura, temas extremamente polêmicos, como Dorvalina já antecipou. Regionalismo e politicamente correto vai valer a pena. Para início, vamos começar com o regionalismo.
O regionalismo na literatura, em teoria, é uma abordagem que enfoca a representação detalhada e pretensamente autêntica de regiões específicas. Oferece visões privilegiadas sobre a cultura, as tradições e as experiências local, dando legitimidade à identidade cultural brasileira. Ao mesmo tempo, porém, ele pode levantar questões sobre a permanência de certos estereótipos negativos e idealizações de determinados espaços, que já não mais se justificam. Mário, como você vê esse termo regionalismo hoje? Há algo de problemático nele? Pois é, meu amigo Nivaldo, eu disse que seria polêmico, né? Então eu vou cumprir. Eu amo o termo regionalismo. Eu amo a ideia de regionalismo. Por vários motivos, né? O primeiro deles é que esse termo, ele nasce, sobretudo, quando o Brasil se cansa um pouco de imitar os modelos europeus, sobretudo francês, na sua literatura, e chega um momento que se pensa em voltar à realidade brasileira para, de certa forma, criar uma independência cultural em relação à metrópole portuguesa e, sobretudo, à metrópole mundial, a França, no século XIX. É tão interessante que o Gilberto Freire, o grande sociólogo brasileiro, ele fez o Manifesto Regionalista, que chamava a atenção exatamente para este ponto. E o grande crítico brasileiro, o Antônio Cândido, ele fala da importância da ideia de regionalismo, por isso, para acentuar características próprias brasileiras e, consequentemente, da literatura brasileira. Então, em virtude disso, eu amo esse termo, porque foi uma tentativa mesmo de romper com a dependência intelectual do que vinha exclusivamente da Europa. Tem outra coisa que me leva a gostar desse termo, mas aí é uma nota mais pessoal, individual. Quando eu leio um livro de ficção, eu gosto do detalhamento. Eu gosto do detalhamento. Então, quando o sujeito diz que derrubou uma árvore, eu não gosto dessa frase. Tem que dizer a árvore. Que árvore é essa? É um juazeiro? Que árvore é essa? É uma imburana? É um cajueiro? Tem que dizer o nome. E pegou um machado. Não, tem que dizer o tamanho do machado, quantas libras, quantos gumes, se o gume estava afiado. Então, o regionalismo permite isso, né? Você trata de uma região, mas não de uma maneira asséptica, genérica, mas você dá nomes específicos aos bois. Por isso que eu amo o regionalismo. Mas eu odeio o regionalismo. Por que eu odeio o regionalismo? Porque o que aconteceu no século XX, meados do século XX para cá, é que esse termo que nasce nobre, ele foi sequestrado. Eu não vou usar o termo elite, porque não é o termo certo. Ele foi sequestrado pelo pessoal no Brasil, que em virtude de certas negociatas, ficou com mais dinheiro. Então eu estou falando daquele eixo Rio-São Paulo, que hoje se estende, né? Rio-São Paulo-Sul. Esse pessoal sequestrou o termo regionalismo e começou a aplicá-lo como um rótulo, exatamente para diferenciar toda a literatura que fugisse dos seus espaços. E não é um rótulo de qualidade superior, é um rótulo de qualidade inferior, como se fosse uma literatura B. Então, eu estou produzindo no Rio de Janeiro, eu estou produzindo em São Paulo, então eu sou central. Todo mundo que produzir fora disso é regional, ou seja, é série B, para usar a linguagem futebolística, é inferior. E aí, o termo regionalismo começa a ser usado de maneira pejorativa mesmo, como uma inferioridade, como se aquilo que fosse regional seria naturalmente folclórico, pitoresco e inferior. O que realmente importa é o que nós estamos produzindo aqui. Só que o Brasil, ele é tão paradoxal e por isso tão maravilhoso, que o que acontece na prática? Eles fazem esse rótulo, só que os melhores escritores brasileiros vão ficar dentro desse rótulo. E aí aquela ideia inicial de colocá-los de maneira subalterna, as próprias obras desses autores superam qualquer outra obra
de outra classificação, digamos assim, central. Por exemplo, eu estou pensando em Vidas Secas de Graciliano Ramos. Se você for pegar, né, a intenção dessa turma que sequestrou o termo regionalismo, é uma obra regionalista, todavia, uma das maiores em língua portuguesa. Aí, se você fala de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, a mesma coisa. Ou seja, tentaram colocar numa prateleira subalterna, mas resultado, as próprias obras se impuseram como maiores do que qualquer rótulo. Isso é engraçado, né? Que eles não aprenderam a lição, porque isso continua até hoje. Então você, quem se desloca dessa região da qual eu falei para produzir literatura, existe um esforço de taxá-los como regional para colocá-los numa prateleira inferior. Só que as obras continuam se mostrando superiores. Aí eu vou dar um exemplo aqui bem nítido, para não me alongar muito nas respostas, que eu sou prolixo. Aí eu vou dar um exemplo agora mais moderno. Eu vou falar de 2 escritores que eu não gosto, porque aí fica mais equilibrado, né? Eu não gosto, assim, como pessoa física, inclusive. Aí eu não gosto de um paulista chamado Marcelo Mirizola, e eu não gosto do baiano chamado Itamar Vieira Júnior. Não gosto deles, assim, como pessoa física. Então, meu comentário vai ser, por assim dizer, neutro. Mas aí o que acontece? O Itamar, ele escreveu um livro que vocês já ouviram falar, chamado Torturado. Esse livro é o maior fenômeno literário aí, das últimas décadas, no Brasil. Esse Marcelo Mirizola é um escritor paulista. Aí falaram com ele sobre o sucesso do Itamar. Aí ele disse assim, o Itamar, né? Como é o livro dele? É um pessoal quilombola, no interior da Bahia. É literatura regional, né? Então, quer dizer, esse vício de continuar a usar esse termo para subalternizar outras obras, continua. Por isso que eu odeio. Todavia, a realidade continua a mostrar o contrário, porque vocês todos aqui já ouviram falar no Itamar, ou a maioria de vocês, e no livro Torturado. Mas se eu pedir um livro, sei lá, dá mais de uma dezena que esse Mirizola escreveu, você talvez não lembre. Então, percebeu? De maneira que esse rótulo ficou totalmente anacrônico e patético. Mas agora eu me lembrei de uma anedota, eu vou ter que contar. Porque assim, uma vez eu estava na Flip, né? E aí na hora que abriu a pergunta para a plateia, que é sempre um negócio, né, cheio de octanagem e de perigo, aí um cara levantou a mão lá atrás, e eu nem via muito o rosto dele, porque tem essas coisas de luzes, né? Então, assim, e como é que é escrever literatura no interior de Pernambuco, no interior do Nordeste? Aí eu disse, olha, essa sua pergunta, além de estúpida, muito me surpreende. Porque eu estou situado em Garanhuns, Pernambuco. Se eu fizer um raio de 200 quilômetros de onde eu estou, Garanhuns, Pernambuco, um raio de 200 quilômetros, sabe quem esse raio engloba? Engloba Graciliano Ramos, engloba José Lins do Rego, engloba Manuel Bandeira. Você quer mais? Engloba João Cabral de Melo Neto, engloba Gilberto Freire, engloba Zé Lins do Rego. Você quer mais? De maneira que eu estou em Garanhuns, Pernambuco, interior do Nordeste, portanto, no lugar mais propício para se fazer alta literatura no Brasil. Então, eu estou no meu lugar. Você falando aí nessa questão do regionalismo na Europa e tal, e eu lembrando de um escritor, o Cormac McCarthy, que eu sei que você aprecia também a obra. O Cormac, ele tem essa literatura pungente, realista, local. Então, essa literatura dele, você enquadraria como universal ou local? Se nós pegarmos o termo regionalismo, aquela acepção inicial que eu comentei, e que eu amo, Cormac McCarthy é um escritor regionalista, assim, até o talo, inclusive. Mesmo se você abdicar de algumas obras que têm esse DNA, Meridiano de Sangue, Trilogia da Fronteira, pegar livros mais recentes, mesmo assim ainda tem esses laivos regionalistas mesmo. É tão regionalista, eu vou só situar porque não sei quem lê os livros do Cormac
Mas só para dar um exemplo de um deles, né? Aí ele fala, por exemplo, da Nova Orleans, Louisiana. Ele fala mesmo das barcaças, dos bares, como as pessoas vestiam, o que bebiam, etc. Então, é jornalismo. Só que aí é aquela história. Qualquer obra boa, bem feita, se você aplicar esse rótulo, é regionalista. Porque para pegar outro escritor americano, Philip Roth. Então, quando ele fala de Newark, região ali, digamos assim, mais ampla de Nova York, também é regionalista. Só que é regionalista vizinha a Nova York. E o outro é regionalista lá no sul dos Estados Unidos. O problema é quando se pega esse rótulo, como eu disse na fala anterior, para subestimar uma literatura. Aí é onde está o grande problema. Mas, por exemplo, Faulkner é regionalista. Cormac McCarthy é regionalista. Todo mundo que escreve algo que tem um mínimo de alma é literatura, é regionalista, porque aquilo vai refletir de maneira pungente uma região onde as suas almas criadas, seus personagens, estão ali inseridos. Fora disso, a literatura anêmica, que nem merecia necessariamente o nome de literatura. O mercado, todavia, continua a usar o termo regionalismo indiscriminadamente. Você acredita que classificar uma obra como regional influencia sua recepção no mercado literário? Há, nesse momento, uma demanda específica por literatura que explora a identidade e as culturas regionais? E agora a gente entra no debate do mercado, né? Mercado é o seguinte, é vender livro e comprar livro, né? Publicar livro e depois o sujeito lê livro. Ao pé da letra, o que é que acontece? Não existe no Brasil mercado literário. Ao pé da letra. Por quê? Porque assim, poucas pessoas leem no Brasil, relativamente falando. Poucas pessoas compram livros. Essa é uma cidade como Garanhuns, com mais de 100 mil habitantes, não tem uma livraria. Você viu? Então, essa é a realidade. Não tem o mercado literário. Mas aí, partindo do pressuposto que em algum lugar se produz e se vende livros, vamos chamar então desse mercado, desse proto-mercado, um mercadinho literário. O que é que acontece? Como são poucos leitores, você precisa direcionar esses leitores. E aí o que é que acontece? A literatura brasileira, comercialmente falando, né, dentro da questão mercadológica, ela vive de nichos. Então, as poucas editoras que nós temos percebem assim, o que é que o pessoal está lendo? Isso. Então, a gente produz isso, faz dentro do nosso pouco marketing que dispusemos, a gente trabalha esse marketing para esse nicho, etc. Por exemplo, houve um momento em que se lia no Brasil romances eróticos, porque teve uma onda aí americana, um sucesso de 50 tons de cinza, e aí vendia-se, as pessoas liam, etc. Aí começaram a escrever livros desse tipo e circulou, etc. Isso passou, essa fase passou, e as fases vão passando. Aí qual é a fase que nós estamos hoje? Aí essa fase aí, Jota, que você comentou. Hoje nós estamos vendo nessa fase, as pessoas descobriram que é possível vender. Vende essa literatura feita em determinadas pessoas, para abordar determinados rincões, determinadas regiões do Brasil, determinados tipos humanos transformados em personagem. Então, esse pequeno mercado percebeu que isso vende. Aí, o que é que esse mercado tem feito? Tem levado até o paroxismo, até a exaustão, esse tipo de coisa, para ele próprio, mini-mercado, proto-mercado, sobreviver. Aí já citei o caso do Itamar, mas eu posso citar outro. Eu dou nomes, tá? Tem uma autora, Luciane Pereira. Luciane Pereira escreveu um livro chamado Mata Doce. Mata Doce foi um sucesso em 2023.
e vai ser um sucesso em 2024. Vai estar nessas listas de melhores livros do ano? Vai estar. Por quê? Porque a Companhia das Letras, que é a maior editora do Brasil para esse tipo de livro de ficção nacional, ela percebeu que tem um nicho, vende, tem gente interessada ali, numa mulher que não é branca, no interior da Bahia, que mata bois. Aí, esse mini mercado está preocupado com isso, está interessado, que inclusive é uma coisa louvável. Então o mercado vai trabalhar aquilo. Ou seja, o mercado se apropriou dessa demanda e vai usá-la. Agora, perceba que eu estou falando no pré. Agora, curiosamente, quando vai depois, isso quer dizer o seguinte: o livro foi vendido, foi consumido, etc. Aí agora nós vamos para a crítica, que é o pós-mercado. A tendência da crítica é menosprezar essa literatura, criando esse aspecto esquizofrênico, né, no pequeno mercado brasileiro. Aí o que ocorre é exatamente isso. Se diagnosticou que vende, e aí as pessoas vão utilizar ao máximo essa temática, esse espaço, etc. Mas por que eu vejo como uma coisa boa? Porque no final das contas, mais pessoas vão produzir, mais livros serão publicados, e nem todos serão bons, mas dessa quantidade, alguns talvez se sobressaiam e fiquem aí como um clássico da nossa literatura. Então, quais as vantagens e desvantagens para o autor que opta por esse regionalismo? É aquela história, né? Toda literatura, ela é ficção e memória. Gravem isso, tá? Toda literatura, ela é ficção e memória. O que é a ficção? É aquilo, naturalmente, que você cria, você inventa, é o seu caráter mais, digamos assim, intangível. Mas é também memória. E você traz essa memória, né? Todo mundo conhece a frase que o menino é o pai do homem. Então, o menino que você foi, a menina que você foi, eles trazem essa memória para o momento que você vai escrever, para a sua produção. Se isso é genuíno, e a pessoa tem o caráter artístico da ficção, vai sair uma boa obra. E aí nem se discute, está no ponto mais íntimo do momento da criação humana e do momento da literatura humana, está valendo. Agora, me incomoda a possibilidade de alguém perceber e dizer assim: só há esse pequeno mercado, só há esse proto-mercado para este tipo de livro. E aquilo que é totalmente alheio a minha experiência humana, a minha experiência artística, mas eu quero pegar um pouco dessa fatia do mercado. Então eu vou travestir minha literatura dessa fatia do mercado. Isso é ruim. Isso é feio. E o pior é que isso, grosso modo assim, não dá certo. Então, quando o sujeito, ele escreve e tem sua marca, e essa marca é reconhecida, acho super válido. Agora, forjar um tipo de literatura para suprir uma demanda de mercado, aí é meio clichê isso, não fica legal. Nossa vida está rodeada pela arte, né? No sentido ético, quando a gente está dialogando com a sociedade, com a cidadania, no sentido poético, quando essas imagens elas nos fazem refletir, ponderar, analisar, né? Então, e pelo sentido estético, que é a forma de como essa linguagem, de como essa arte vai ser apropriada pelo público, né? Então, essa aproximação, essa apreciação, essa degustação dessa arte. Então, em como essa arte vai modificar, né? Mudar nossa percepção sobre determinado ponto de vista, sobre determinado tema. Então, dependendo da forma como essa publicização e essa politização
acontecer, então vai nos levar ao termo politicamente correto. E esse termo, ele vai se referir a uma abordagem da comunicação e do comportamento que busca evitar ofensas, né? E garantir que todos sejam tratados com respeito, independentemente de sua raça, gênero, orientação sexual, deficiências ocultas, que muitos nem sabem que existem as deficiências ocultas, e outras características pessoais, né? E a questão religiosa também. A ideia central é usar uma linguagem e ações que não marginalizem ou discriminem, promovendo de todas as formas possíveis a inclusão, né? Contudo, a literatura é a arte de subverter a linguagem. Então, em resposta às expectativas da sensibilidade moderna, será que alguns autores podem sentir-se pressionados a autocensurar suas obras, ajustando o conteúdo para evitar ofensas? Você acha que isso pode limitar a liberdade criativa? Muito bem, Norma. Praticamente uma dissertação. Olha, a gente entra agora no campo da linguagem, né? Linguagem. Eu, Mário, pessoa física, eu acho o seguinte, que é o que eu acredito: nós somos seres de linguagem. Nós seres humanos, nós somos essencialmente linguagem. E talvez, nós sejamos apenas linguagem. Eu explico melhor. E vou abrir mão, Nivaldo, da conceituação bíblica, né? Que Faz diz bem, que faz no bem. início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Então, a partir da linguagem é que surge tudo. Mas vamos excluir o ponto religioso. Vamos para o ponto humano. Eu também acredito que nós somos linguagem. Isso é tão sério que peguemos aqui o que a gente está debatendo hoje, escritores, né? Pense em Machado de Assis. Já morreu há mais de 100 anos. Mas Machado de Assis ainda está vivo, né? Por quê? Por causa da sua linguagem. Foi só o que nos sobrou de Machado de Assis. Sua linguagem. E mais nada. Inclusive, você não sabe se Machado de Assis preferia café ou chá. Porque não sobrou o paladar do Machado. Sobrou linguagem. E o que vai sobrar de nós daqui a 100 anos é linguagem. Por isso os escritores, né, têm esse privilégio. Porque eles talvez durem um pouquinho mais do que pessoas que não escrevem livros ou não deixam uma arte. Porque a linguagem é o que essencialmente nós somos. E acho, por fim, que a nossa sociedade humana é construída na linguagem. Só para dar um exemplo, para podermos entender isso de maneira mais palpável, né? Disse o filósofo que a violência da linguagem prefigura a própria violência. Vou detalhar. Você já percebeu que é muito difícil alguém bater em alguém antes de xingar esse alguém? Porque a violência da linguagem prefigura a violência propriamente dita, a violência física. Ocorre que em determinado momento da existência humana se compactuou que nós iríamos domesticar a linguagem para sair do estado animalesco para o estado social. E fizemos esse pacto de dentro da polis domarmos a nossa linguagem para que a existência social fosse possível. Então, nesse sentido, politicamente correto, está perfeito e bem-vindo. A questão é a literatura, porque a literatura existe, em essência, para subverter a linguagem. Por isso que, se nós somos seres de linguagem, então quando você trabalha com a linguagem, você dobra essa possibilidade de existência.
E aí seria abrir mão demais, empobrecer demais a possibilidade da existência, se você, na sua criação ficcional, meramente espelhasse a realidade, pura e simples, e não a reconfigurasse, a entortasse, a transformasse, a pulverizasse, e assim por diante. Por isso que o termo politicamente correto, na literatura, enquanto literatura de ficção, configura exatamente o esvaziamento do que é a própria literatura. Então está acontecendo uma guerra cultural. Bom, do ponto de vista literário, não existe discussão. Do ponto de vista literário, não existe discussão. Se eu tomo a minha linguagem no momento em que eu estou construindo uma obra ficcional de literatura, eu estou asfixiando mesmo, estou matando mesmo a própria literatura. Não há possibilidade de um escritor ser covarde. E ainda mais, covarde na sua única arma possível, que é a linguagem. Essa possibilidade não se discute. Então, por exemplo, o que faz um grande livro? Se você pega As Benevolentes de Jonathan Littell, o que é que faz aquele grande livro? É porque você está, durante 900 páginas, ouvindo um oficial nazista se vangloriar dos seus feitos nazistas. Mas o Littell teve essa coragem exatamente para dizer que é horrível ser um oficial nazista. Sabe aquela anedota do Goya, o grande pintor espanhol? Ele tinha pintado os desastres da guerra, né? Aquele monte de gravuras. E aí o seu funcionário, Isidro, olhou aquelas gravuras e disse assim: mas mestre, por que pintar essas barbaridades? E aí Goya disse: é para poder ensinar aos homens que não sejam tão bárbaros. Porque é exatamente esse plot twist, é exatamente esse cavalo de pau que faz a arte. E se nós voltarmos à literatura, é isso que faz a própria essência da literatura. Se eu escrevo um livro sobre um professor que ama seus alunos e que se dedica aos seus alunos, que querem o melhor para os seus alunos, e fim, eu não fiz literatura. Porque existe aquele nervo mais íntimo que deve ser tocado por essa arte. Então vamos imaginar um professor que não gosta dos seus alunos. Um professor que deseja o pior para eles. Eu tiro, portanto, o meu leitor de uma posição de conformidade de sua rede, à beira-mar, soprando vento. E eu jogo esse sujeito dentro de um turbilhão de coisas semelhantes à boca de um vulcão, que faz com que ele saia transformado naquela leitura. De maneira que ele vai ver os professores, os bons professores, sob outra ótica. Isso só é possível quando você dilata a linguagem. Por isso que, se você for politicamente correto nesses termos, aí você mata a literatura. Agora, isso eu estou falando do ponto de vista literário. Se você quiser levar para o debate político, a gente leva. Aí nós temos um problema. Porque o que acontece? Assim como aconteceu com o termo regionalismo, aconteceu também com o termo politicamente correto. Ele foi sequestrado. Ele foi sequestrado por aquilo que nós chamamos do espectro político à direita, ou à extrema direita. E aí se transforma. Vocês já ouviram essa expressão horrível, né? Se transforma o politicamente correto. A defesa disso, que no fim das contas é o respeito ao outro. De mimimi. E aí o que acontece? De maneira pasma, indolente, nós ficamos presos a esse roubo. E não fizemos nada. Aí é necessário tomar um partido. É necessário ser mais forte nesse sentido. Daí a confusão. Porque você precisa ser, enquanto pessoa social, você precisa realmente tomar conta de alguns discursos. Mas, do ponto de vista literário, você precisa colocar esse troço em ebulição, exatamente para que a literatura cumpra o seu papel. Se é que há papel nisso.
Aí eu conto uma anedota que explica tudo. Nivaldo gosta dessa anedota. Assim, o sujeito foi para um outro país. E aí disseram assim: olha, se nesse outro país as coisas forem boas, escreve com caneta azul. Se as coisas forem ruins, escreve com caneta vermelha. Aí ele disse assim: olha, aqui, aí ele viajou para outro país, depois mandou a cartinha, né? Aqui é tudo bom, aqui é tudo maravilha, aqui é tudo fantástico, aqui é perfeito, só um defeito nessa terra: não há canetas vermelhas. Isso é literatura. Então, você acha que está tendo uma crescente procura pelos leitores por essa abordagem mais humana, mais inclusiva? Os autores estão caminhando para isso? É como eu disse, né, numa resposta anterior. A produção artística é uma coisa íntima, né, pessoal. Sabe-se lá que fagulha ou que corda é tocada no interior do sujeito para fazer arte. E nessa arte específica que nos traz aqui essa noite, que é a literatura, isso é um troço ainda mais intangível, né? Porque do ponto de vista lógico, não faz sentido nenhum você escrever. Mas como é algo que você não consegue ver sem isso, não. De maneira que é meio perda de tempo você tentar policiar a criação alheia. A criação alheia é alheia, cada um tem seus motivos. Essa corda que toca para a sua produção é íntima, etc. Agora sim, voltando à história do mercado. Né? Existe uma pasteurização generalizada da leitura. E eu estou falando não apenas do Brasil, estou falando do mundo inteiro. Então se espera isso, né? Se espera que você faça uma literatura mais condescendente. É o zeitgeist, é o que se espera, é a ordem do dia, uma literatura mais condescendente. Se você, na sua concepção, veja bem, na sua concepção artística, você consegue fazer sua arte se comover e está tudo bem nesse sentido, é como eu disse, é algo muito pessoal. Agora, por outro lado, existe o risco. E a pergunta é, se eu quero me arriscar ou não. Se eu quero estender a fronteira de ser benquisto até o ponto de estender essa minha fronteira artística, de ser ameaçador. Esse talvez seja o grande dilema. E aí parte-se não apenas de uma escolha da linguagem politicamente correta, etc. Trata-se mesmo da profissão de fé que você tem na sua arte. O que você, no final das contas, quer com ela? Você quer apaziguar ou você quer mesmo colocar o seu leitor contra suas próprias certezas e verdades? Mas é uma escolha muito íntima. E essa coisa de mercado, né, também é algo muito subjetivo, porque talvez a pessoa se canse algum dia dessa literatura mais pasteurizada, que é uma literatura mais potente. Como vocês estão vendo, há pano para mangas para esse debate, né? Mas, Mário, algumas literaturas clássicas estão sendo agora publicadas com notas de rodapés, notas explicativas a respeito, né, dessas questões problemáticas. O que fazer com os autores que têm biografias problemáticas? O politicamente correto deve nos levar a evitar a obra de pessoas que viveram vidas ou atitudes questionáveis? Alguém disse assim, né? Nada é tão pequeno quanto o ser humano. 5 minutos, né? Nada é tão pequeno para uma criatura tão pequena quanto o ser humano, disse o Samuel Johnson. O ser humano é pequeno se nós... É para ser polêmico, né, Nivaldo? Se nós passarmos o filtro para lermos ou consumirmos qualquer obra
de pessoas que eram exemplo, a sua dignidade, a sua capacidade humana, sobrariam muito poucas obras. Talvez sequer sobrassem obras. As pessoas, elas são extremamente complicadas. Eu não vou dizer complexas, não. Elas são complicadas mesmo. No sentido de que, se você olhar bem, todos nós vamos ter falhas e todos nós estamos presos a certos anacronismos e a certas cadeias. Como foi aquele filósofo que disse, né? O cão pode quebrar a corrente, mas ainda vai carregar no pescoço alguns elos. Todo escritor, em essência, tem suas falhas. E quando você conhece alguns muito de perto, essas falhas são simplesmente inapagáveis, etc. Então você opta. No final das contas, tudo é uma opção, né? Você opta, olha, não gosto dessa pessoa, então eu não vou ler, e ponto final. Agora, é preciso entender que esses seres complicados, eles podem produzir boas obras. Se você tem a capacidade de fazer essa dicotomia, você lê essas boas obras, sabendo que existe mesmo uma apartação entre uma coisa e outra. Ok, Mário. Teremos novas oportunidades de continuarmos esse nosso bate-papo. E agora, gente, está franqueada a palavra para que quem queira fazer suas considerações, suas perguntas. Amâncio. Eu gostaria que o Mário falasse a respeito do local de fala, do lugar de fala. O que é que ele acha a respeito disso? Acho que todo mundo sabe que esse termo foi mal entendido, né? Todo esse termo foi mal entendido. É tanto que, se perguntarmos aqui o que cada um acha que quer dizer o termo local de fala, cada um vai ter uma concepção diferente. A própria Djamila Ribeiro, que eu acho que é quem tornou esse debate um pouquinho mais amplo, ela própria diz que a ideia que ela tinha de local de fala, as pessoas desvirtuaram e não entenderam completamente. Então eu vou falar com você do ponto de vista talvez mais prosaico do conceito de local de fala. E aí, o local de fala é essencial. Essencialíssimo. Essencialíssimo. Por exemplo, eu nunca fui um quilombola, correto? Então, as demandas de uma pessoa numa comunidade quilombola, ela é que deve expor. O que ocorre é o seguinte, que pela própria caracterização da formação brasileira, essas pessoas não tiveram discursos durante 500 anos. Elas não tiveram fala. Simples assim. E agora, por um motivo ou outro, começaram a ter. E essas pessoas têm o direito à fala, o seu lugar de fala, e de serem ouvidas. Sobretudo, de serem ouvidas. Mas, por causa desses 500 anos de intervalo, por causa desses 500 anos de mutismo, o discurso dessas pessoas incomoda. Incomoda a quem sempre teve o discurso. Então, esses outros discursos invadindo o discurso dominante, aí é algo que chateia esse discurso dominante. Aí o que é que se faz? O que se fez com o termo politicamente correto. Se esvazia e se sequestra. Aí diz que o lugar de fala mata a criatividade, a originalidade, o que obviamente é apenas uma represália a essa possibilidade de, depois de tantos séculos, essas pessoas falarem. Entendeu? Então, o local de fala é um valor que deve ser, inclusive, defendido por nós, publicizado, etc. e tudo mais. Ponto. Agora, vamos para a literatura. A literatura, é preciso entender que a literatura é assim, é o espaço pleno da liberdade. É isso que precisa entender. A literatura é o espaço pleno da liberdade.
Então, no momento em que eu crio uma personagem, eu estou criando uma personagem, eu atribuo a ela fala. Se essa fala vai repercutir ou não aquilo que corresponde a uma realidade possível, etc., isso aí vai ser julgado por leitores e assim por diante. Tá? Agora, o que você não pode fazer é interditar esse debate por causas outras. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez funcione bem nesse momento. Uma vez eu tinha uma editora, né? Eu fazia parte da editora. E o meu editor, é engraçado, que ele era o neto do Mário Andreasa, que era o ministro lá das ditaduras. Mário Andreasa. Aí, por algum motivo, esse neto do Mário Andreasa, ele saiu da editora. Aí entrou um outro editor, que era o neto do Carlos Lacerda. Percebeu? Então, é disso que nós estamos falando. Então, essas pessoas, quando veio... essas pessoas falam de maneira genérica, não essas especificamente. Mas quando você vê arrodeando a essa classe outros discursos, entendeu? De uma pessoa com efetivamente a pele parda, aquele cabelo que não tem um brilho, sabe? Existe um brilho, tá? Existe um brilho diferente no cabelo da pessoa, dessas famílias aí riquíssimas. Existe um brilho diferente na pele. Tá? A brancura do rico, tem uma brancura do rico, como diz os Racionais, o cara sabe que é rico e tal, etc. Então, essas pessoas, elas vão fazer de tudo, para que esses discursos não as afoguem. E uma dessas possibilidades é você pegar algo sério e potente, como é o lugar de fala, e você acaba, enfim, deixando anedótico, né? E aí você empobrece muito, porque você diz assim, certo, mas agora eu sou um homem, eu não posso mais escrever sobre uma personagem feminina, mulher, porque eu sou... Não é disso que se está falando. Se está falando de que eu não posso tirar a voz de uma pessoa que durante 500 anos não teve voz. É isso, gente. Concluindo, mais alguém deseja fazer pergunta? Bom, temos agora a mesa de Micheline. Gostaria de agradecer a Marcelene, mais uma vez, por intermediar aqui no espaço, aos organizadores do Palavra Cifrada e principalmente a Bruna e nossa amiga Alice, por nos darem a oportunidade de aprender um pouco de Libras. Eu sou uma pessoa com deficiência auditiva, mas eu domino um pouquinho de Libras. Mas a presença dela nos faz perceber que todos nós precisamos aprender Libras para nos comunicar. E quando for sempre possível, utilizem o microfone, não fiquem dizendo, eu não gosto de microfone. Porque do outro lado pode ter uma pessoa com deficiências ocultas que precisam que você use o microfone. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Lovalina Marcelo. Obrigada, Mari Rodrigues, por esse momento tão bacana, né? Essa conversa tão gostosa. E eu queria dizer a vocês que permaneçam conosco, porque nós teremos a nossa segunda mesa.